Olá, boa noite, eu sou o Diego. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo o trabalho que eu fiz sobre o Tech Challenge da fase 1 do curso do POSSEC de IA para Devs da FIAP, tá? Então, a primeira etapa aqui é basicamente fazer a importação das bibliotecas que serão necessárias aí para fazer todo o trabalho. Nessa etapa aqui, eu carreguei um conjunto de dados, um data frame aqui que tem as mesmas variáveis que foram colocadas no enunciado do trabalho. E apliquei aqui um info e um describe aqui justamente para entender como esses dados estão distribuídos, tendo aqui no info as suas características, se tem dados nulos, né? Quantos registros tem de cada variável, o tipo. Depois eu tenho aqui alguns dados estatísticos que a função de describe proporciona. Seguindo abaixo aqui, tenho a plotagem desses dados em forma gráfica. Então, aqui a gente tem um histograma que representa aqui uma simetria à direita, tendo as informações dos custos agrupados. Aqui nesse conjunto de 0 a 15, é aqui que está o maior conjunto de custos, de representatividade de custos. Ele está nesse conjunto de valores aqui, tendo uma simetria à direita, que acaba influenciando posteriormente lá no gráfico que vai mostrar o resultado da predição. Esse outro gráfico aqui, ele mostra na questão do custo versus a idade, uma linha azul para não fumante, uma linha amarela para fumante, mas o ponto que chama a atenção aqui é que se não tivesse o fator fumante, a curva de custo ela tem uma leve crescente ali em relação à idade, mas o fator fumante realmente leva para outro patamar de custo. É o que o gráfico aqui está representando, né? O próximo passo que foi feito aqui, então, foi calcular algumas informações que serão utilizadas para estudo posteriormente aqui no trabalho. Mas o ponto importante aqui, então, fica a separação da variável de predição, preditiva, das variáveis preditivas aqui, e das variáveis alvo, né, que é o y, que basicamente é o custo. Eu montei um pré-processor aqui para fazer a padronização e o hot encoder aqui, né, em cima das variáveis que compõem esse conjunto, né, esse data frame. Depois eu usei o Train Test Split do sklearn justamente para fazer a separação do XY entre as variáveis de teste e treino, atribuindo apenas 20%, ou não é apenas, os 20% que a gente observou ser o padrão aí durante as aulas, né? Então, aplicou isso aqui para a definição do que vai ser, do que vai ser o conjunto de dados de teste e o conjunto de dados de treinamento. Montei o pipeline aqui em cima do pré-processor que eu acabei de mostrar e também para a aplicação do algoritmo de regressão linear. Aqui ele apresenta, né, nessa parte aqui eu pedi para ele apresentar os valores ausentes e depois então configurado ali os parâmetros de x e y train, eu fiz o treinamento, tá? 80% dos dados ali, então eu faço o treinamento e depois com o x-teste que foi separado nessa etapa, eu faço a predição tendo o y de preditivo, o y da predição realizada. Aplico então as checagens, né, da eficiência dessa predição, tendo então o R2 score, onde ele me apresenta uma variância de 78%, entendo que seja onde ele encontrou uma certeza sobre a variância dos dados de 78% e 22% dos dados ele não conseguiu utilizar nessa predição e 22% dos dados ele não conseguiu usar nessa predição, tendo então uma variância de 78% que ele realmente utilizou para definir o desempenho do modelo. O próximo passo, então, aqui a gente tem o P, né, e
um ponto importante aqui do trabalho, né, da definição dos pesos, é encontrar perante as variáveis quais são as variáveis que impactam diretamente nesse trabalho de aprendizado que o modelo está aplicando. Então, a gente percebe aqui que algumas variáveis, essas que estão mais próximas de zero ou zero, elas são variáveis que influenciaram diretamente no aprendizado. Idade, MC, filhos. Filhos aqui ele já está no limiar, que é 0.05, 0.005. 0.05. É isso. Ele já está no limite para ter relevância, né? Sexo, então, não tem relevância, fumante tem total relevância e regiões não tem relevância. Depois, então, eu apresento esse resultado da predição, né, do aprendizado ali que a máquina, que o algoritmo fez em cima dos dados, e os testes que ele tinha, né, um conjunto de dados para fazer os testes. Então, nós temos aqui os custos previstos e os custos reais. Então, o que ele fez aqui? Então, o que o gráfico plotou? Né? Ele plotou essa linha, que representa aqui os encontros, né, dos dois eixos x e y, caso todos tivessem, se a predição tivesse dado exatamente o que estava o custo real, né, dado os parâmetros que foram feitos ali, ele plotaria esses círculos azuis aqui em cima da linha, né, caso isso tivesse acontecido. Mas o que ele encontrou aqui foi que um conjunto de dados, e aí fica também a relação direta com essa amostra aqui desse histograma, né, nessa faixa de informação, ele mostra, então, uma aglomeração dos dados mais das predições aqui, onde ele encontrou mais próximo do eixo, da linha de encontro do previsto versus o real. Então, nessa faixa aqui de 0 a 15, exatamente onde está de 0 a 15 aqui. Depois ele se perde um pouco, né? Então, dado o volume de informação para ele fazer o aprendizado ser menor, então ele não tem aqui informações para ter uma assertividade maior daqui para frente, né? Então, ao ponto que, dado essa simetria à direita, então o volume de baixo ser menor também, daqui para frente ele fez uma subprevisão do valor em função no meu entendimento, em função do volume de dados que ele tem para fazer a análise em cima do todo. Então, creio que, na minha visão, foi isso que aconteceu e ficou, então, esse conjunto de dados aqui impactado diretamente pela distribuição das informações nesse data frame. Bom, por fim, eu fiz aqui um resumo, né, do que foi o trabalho, aquelas variáveis todas que eu fui setando durante a construção do código e apresentei aqui ao final um resultado, um relatório pequeno sobre o estudo que foi feito. Então, o nosso data frame, ele tinha, nosso conjunto de dados, ele tinha 1.338 registros, 7 variáveis, não teve valor ausente, aquela assimetria à direita representada no gráfico ficou muito evidente. Fumante foi uma variável com custos mais altos, ele impacta diretamente ali no custo, ficou muito evidente isso. Fiz a padronização das variáveis numéricas e fiz a categorização, na verdade, fiz a codificação das variáveis categóricas. Apliquei o 80-20 entre treino e teste. Usei o modelo de regressão linear, tendo a resposta de 78% de variância. Está aqui a validação, no caso, né? E os insights são, fumante é o maior preditor de custo, impacta diretamente ali na questão de custo.
Em MC Idade eu fiz outros gráficos, mas preferi tirar para simplificar o vídeo. É isso. Obrigado.